E aí pessoal, hoje eu vou fazer uma cuca de uva, né? Eu já fiz uma geleia de uva, bem grossa, que é para mim colocar ela no meio da massa e também por cima da massa antes da farofinha. Então vamos lá começar a fazer a massa. Eu vou usar farinha de trigo, açúcar, baunilha, manteiga derretida, leite, mas também pode ser água e um pouquinho de sal, e além do fermento biológico seco, 10 gramas. Então vamos lá. Eu uso a balancinha sempre para facilitar a vida. Zero a balancinha e daí vamos aos ingredientes. Eu vou colocar primeiro aqui o leite, o açúcar e o sal. Aí eu coloquei o leite mais o açúcar. O leite eu tenho 180 ml, mais 80 gramas de açúcar. Coloquei também o sal, meia colher de sopa de sal. Agora eu coloco a gema amolecida. Já vou mexendo. E agora eu vou colocar o ovo. Mexo mais um pouco. E aqui vão 10 gramas de fermento biológico seco. É uma colher de sopa. E aqui, ó, mexo bem para agregar os ingredientes. E vamos colocar mais meio quilo de farinha de trigo. Botei 485 gramas aqui, porque vai que precisa mais um pouquinho, eu agrego ali no finalzinho. Agora mexe bem a massa, vai agregando. Cuidando com a farinha, que na real ela voa facilmente, faz uma sujeirada. Eu vou incorporando aos poucos a farinha aqui do lado. Caso seja muita farinha, eu deixo de lado e boto na bancada e continuo sovando para ter uma massa lisa. E que ela está incorporando bem a farinha. E eu mexo com a colher até ficar uma massa mais seca e eu começar a poder colocar a mão para sovar melhor. E assim eu evito um pouquinho de sujeira, né? Eu já tenho todos os ingredientes na bancada para facilitar a vida também. Isso é uma dica importante para quem faz não somente bolo, mas comida em geral. Ó, começando a querer soltar da mão. E agora, vamos ao trabalho. Vocês viram que tá sujeira. Eu gosto do bolo porque normalmente quando eu faço a massa eu vou, ó, girando ele. Quem tem pode usar batedeira com gancho, que daí facilita a vida, agrega melhor ainda os ingredientes. Mas não adianta. Confeitaria é academia. Agora eu vou botar na bancada. Vocês podem perceber, ó, a massa já não gruda nas mãos. Pegando o resto da farinha. É uma academia. Quanto melhor aqui a gente sova,
melhor fica o resultado. A massa fica mais lisa, mais macia. E aqui tá minha massa da cuca, que eu vou deixar crescendo. E a gente vai ver o resultado. Olha como é que ela tá, vamos ver como é que ela fica. Agora eu vou limpar a bancada para seguir. E agora a gente vai fazer a farofinha. Para isso eu vou usar de novo a balança. Ligo a balança, zero a balança aqui na tara. E eu vou usar 80 gramas de açúcar para 40 gramas de farinha, uma colher bem cheia de margarina gelada. Gramas de farinha, agora vamos para o açúcar. E a manteiga. A gente começa incorporando os ingredientes com a colher, para depois com as pontas dos dedos fazer a farofinha. E a gente vai agregando aos poucos. Coloca a ponta dos dedos. E aqui eu vou incorporando. Vê que ela já está ficando com o aspecto aqui da farofinha da cuca. E é isso aí. Aqui nós temos a farofinha. Se fosse de banana ou de maçã, por exemplo, eu botaria um pouquinho de canela. Mas como a gente vai fazer de uva, não vou colocar. Então é isso. Agora já temos a massa pronta, crescendo. Nossa geleia, bem firme, porque vai ser colocada tanto dentro quanto em cima da massa. E a nossa farofinha. Agora eu vou esperar crescer aqui 1h30, ou pelo menos até dobrar o volume. Isso aí vai variar dependendo do dia. O dia mais quente vai crescer muito mais rápido. O dia frio cresce menos. Então é isso. Já tem aqui tudo preparado. Agora é só esperar crescer a massa para acabar agregando todo mundo e colocando no forno para a gente ver o resultado disso tudo. Então é isso. Fica ligado e eu volto logo.
vou preparar uma geleia de uva. Essa geleia de uva eu vou usar numa cuca que vai ser uma receita que eu vou colocar num vídeo e um short depois. Então fica ligado, acompanha o canal para pegar essa receita. E para fazer a geleia é muito simples, né? Eu vou usar essa uva, né? Para isso eu tiro ela, deixo só a uvinha. Então aqui temos a uva já, agora eu vou esmagar ela com a mão, tentar de forma grosseira mesmo, daí depois eu vou juntar com o suco de limão e o açúcar. Né? Quem já viu em filmes, em novelas, o pessoal pisando a uva, macerando ela para poder usar depois e fazer o vinho. Aqui vai se formando já um suco. E agora é assim, vou usar essa uva que eu já esmaguei e macerei um pouquinho, de forma grosseira, com um suco de meio limão. Esse limão aqui maravilhoso veio do meu sogro lá. E agora vou... Esse aqui, ó, não tem semente, então não tem muito perigo de cair uma semente no meio aqui. Mas também se cair também não importa. Então, jogo o suco do limão, açúcar, eu vou colocar a olho, mas normalmente é pelo menos a metade do peso que tu botou de fruta de açúcar. Eu vou cobrir toda a parte de cima e acrescentar um pouco de água para cozinhar tudo. E é isso. Agora eu coloco no fogo, vou cozinhar e depois eu vou mostrar o resultado para vocês. Fica ligado que depois eu volto para fazer a cuca de uva maravilhosa para a gente comer no final de tarde aqui no Vida no Campo com o Felipe. A uva com açúcar, um pouquinho de água cozinhou bem. Agora eu vou coar, espremendo bem esse resto de uva com semente, extraindo tudo que eu posso para finalizar essa geleia e depois eu usar por cima da cuca. E aí, pessoal, já coei a uva aqui e esse é o resultado. Agora tem que engrossar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de consistência, aquele aspecto de geleia. Logo mais eu vou fazer a cuca com a cobertura com essa geleia que vai ficar maravilhosa. É isso aí, aguarde. Maravilhoso. Eu deixei a massa crescendo, farofinha pronta, assim como a geleia, bem firme. E agora vamos revelar como é que ficou a cuca. Olha o quanto ela cresceu. E agora eu vou sovar ela mais um pouquinho. Vou dar uma dividida nela. Um pouquinho. Farinha na bancada. Agora eu vou dar colocar essa forminha untada. Eu tava esquecendo já o negócio.
E agora eu vou abrir a massa e vou colocar o recheio. Depois eu coloco na forma e daí sim coloco mais geleia de uva e a farofinha por cima. Pode ver que essa geleia tá bem consistente, que é para ela não escorrer pela massa quando o forno estiver esquentando. Espalha bem. Pode ver o quanto tá pegajosa essa massa, que essa era a intenção, ela não é para ser uma geleia, e sim para ela ficar um recheio bem firme. Agora eu vou enrolando ela para ela ficar por toda a massa. Agora eu achato. E vou colocar aqui na forminha. Agora eu vou botar um pouquinho mais aqui por cima. E a farofinha. Deixar crescer mais uma meia hora. Para colocar no forno. Coloquei recheio, enrolei ela, apertei, coloquei na forma, mais geleia por cima e agora sim a farofinha. Botar um pouquinho agora, vou deixar ela crescer para botar o resto. E aqui temos nossa cuca, vai crescer mais meia hora e eu vou colocar no forno e depois o resultado. Então vamos lá. E agora só falta colocar para assar no forno, eu vou colocar em torno de 35, 40 minutos, isso vai depender do forno. E aqui tá a cuca, ela já cresceu, né? Já tá mais de meia hora crescendo depois de eu ter sovado, recheado, colocado por cima mais geleia de uva e a farofinha por cima. Então agora eu vou botar para assar e a gente vai ver o resultado logo assim. E chegou a hora de ver o resultado, cuca de uva, geleinha de uva que eu fiz. Vamos ver como é que vai ficar. E essa é a cuca com geleia de uva que eu fiz. Olha que maravilha. E aí? Deu vontade? Quer aprender a fazer a cuca? Vai lá no canal, se inscreve, curte, compartilha. Agora nós vamos deixar esfriar um pouquinho e eu vou cortar para mostrar como é que ficou o resultado. E a melhor parte, vou provar.
E agora chegou a hora de provar essa maravilha, essa cuca de uva. Olha aí. E vamos ao sacrifício. Olha só. Olha que maravilha, hein? Saindo vaporzinho, recheada, bem recheada com geleia de uva. Essa é a minha cuca com geleia de uva. Vida no campo com o Felipe. Vai lá, se inscreva, curte, compartilhe e volte sempre.